o seu espírito ora de fato. Ou seja, é o seu espírito que está orando quando você ora em línguas. E é dali que nascem as revelações, é dali que nasce a voz de Deus, e é dali que nasce tudo que você precisa. Porque o diabo tentou esconder o fato que tudo que Deus derramou naquela cruz já é para você. O diabo tentou esconder o fato que você pode acessar tudo que Jesus fez para você. Não há cura que não possa ser acessada na cruz. Não há prosperidade que Jesus não pagou o preço para que você tenha. Não há nada nesse mundo. Desse mundo não, né? Nada eterno de Deus para a sua vida que Jesus não tenha pago o preço para que você receba hoje. Você pode receber. Né? Mas existem empecilhos para que nós recebamos aquilo que Jesus pagou o preço. Porque Deus quer me curar, claro que Ele quer me curar. Mas até que ponto eu consigo crer para que Ele me cure? Deus quer fazer algo no meu casamento, mas até que ponto eu estou dando liberdade de Deus fazer? Porque o problema não é Deus, irmãos. Jesus já fez tudo na cruz. A questão é a seguinte, eu consigo crer para que Ele faça? Quando Jesus curava as pessoas, Ele não dizia assim, nossa, você deu sorte, eu te curei porque eu quis. Nossa, eu quis muito te curar, por isso você foi curado. Não, Jesus sempre falava assim, vai, sua fé te salvou. Por que Jesus falava, sua fé te salvou? É como se ele dissesse assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Você que conseguiu acessar o que já estava dentro de mim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Isso é tão poderoso que no meio da multidão ali, aquela mulher toca Jesus. Jesus fala assim, ué, alguém me tocou. E os discípulos dizem, mestre, todo mundo está te apertando, como assim alguém te tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. O poder de Deus foi tão liberado para a vida daquela mulher de Jesus, mas foi tão sem Jesus perceber, sem Jesus fazer nada, que Jesus fala assim, opa, saiu algo de mim. Então aquela mulher conseguiu um acesso a Deus pela fé, é como se Jesus, sem que Jesus precisasse fazer nada. Ele não tivesse nem prestado atenção na vida dela. Por quê? Porque ela creu e ela acessou. Então o maior desafio meu e seu hoje é crermos no que Jesus já deixou derramado na cruz e na sua palavra para a gente. Então quando você pegar a Bíblia, você não pode ler ela como um livro teológico, você não pode ler ela como um livro teórico, você não pode ler ela como um livro histórico. Você precisa ler como a verdade de Deus para você hoje. Você precisa ler como um livro que faz parte da sua vida e é o livro do seu Deus. Que o seu Deus deixou para você. Mas o que isso tem a ver com falar em línguas? Orar em línguas vai te dar tudo que Jesus pagou na cruz para que você tivesse. Por quê? Porque vai te dar a fé que você precisa para acessar aquelas coisas. Judas capítulo 20 diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como orando no Espírito Santo, orando em línguas. Ou seja, Judas está dizendo, Judas versículo 20, que se eu orar em línguas eu aumento a minha fé, eu cresço em fé, até o ponto que eu consigo receber. Mas quantas pessoas estão dispostas a orar até que elas consigam receber? Quantas pessoas estão dispostas a ficar plantadas numa palavra até que elas vejam aquela palavra manifesta nas suas vidas? São poucos, sabe por quê? A maioria de nós quer sentar num culto, assistir um culto de meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e ir embora para casa dizendo assim, nossa, que palavra boa, nossa, que palavra maravilhosa, mas nós ainda não estamos resolvendo os nossos problemas. Passa ano e entra ano, e os mesmos problemas ainda estão nas nossas vidas. As mesmas fortalezas, muitas vezes as mesmas enfermidades ainda estão na nossa vida, quando não deveriam estar, porque não é a vontade de Deus que elas estejam. Ah, Jesus, Jean, Deus não me curou porque não é a vontade de Deus ainda. Não. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus já te curou. Ele não vai te curar, ele já te curou. Agora você tem uma caminhada até entrar naquilo que Jesus disse sobre o seu respeito. E orar em línguas vai fazer o quê? Vai liberar a voz de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você precisa ouvir Deus falar algo ao seu respeito, porque você crê naquilo. Então quando Deus fala, você se agarra naquilo e crê. E quando você crê, ao ouvir a voz, você pode andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? É andar sobre uma palavra. Jesus disse a Pedro, vem Pedro, pode vir. E quando Pedro foi, ele não se afogou, não
Não submergiu. Por quê? Eles estavam andando sobre uma palavra. Se ele fosse só, eu vou andar sobre as águas aqui, ele ia afundar. É por isso que às vezes as coisas não dão certo. A gente faz planos, faz coisas, mas Deus não falou nada. Eu vou abrir uma igreja. Deus falou para você abrir igreja. Eu vou abrir tal coisa. Deus falou para você fazer. O que acontece? Deus não fala, a gente faz, dá errado e a gente fica buscando nele, colocando a culpa nele, sendo que ele não falou nada. Quando Deus fala, ele é responsável. Se Deus te dá uma palavra, você vai naquela palavra, ele é totalmente responsável. Você pode ficar tranquilo. Mas se você foi no seu achismo, se você foi na sua carne, na força da sua carne, você não pode colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque Deus cuida de você, irmão, sem dúvida. Mas Deus não impede você de tomar e agir segundo o que você quer, suas próprias decisões. Mas Ele vai estar com você quando der errado. Se der errado, Ele vai estar com você. Ele vai te ajudar a voltar atrás muitas vezes, vai te ajudar a se reerguer. Mas você não pode colocar a culpa nele como se fosse ele que estivesse fazendo essas coisas. Deus é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. João 10,10 diz que o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Jesus não está no time daqueles que roubam, matam e destroem. Jesus está no time daqueles que dá vida em abundância. Então, se está acontecendo algo na sua vida que tem trazido destruição, não coloque Jesus no meio disso. Tem algo na sua vida que está matando, destruindo, roubando, não coloque Jesus no meio disso, porque ele veio para dar vida. Muitas vezes a gente tem uma ideia de um Deus que traz tragédias para nós. Não. Deus muitas vezes permite que nós passamos por situações assim, mas ele está conosco para nos tirar dessas situações. Não diga assim, é da vontade de Deus que eu tenha enfermidades, é da vontade de Deus que eu ande em miséria, que nada dê certo na minha vida financeira, profissional, no meu casamento. Não, irmão. Jesus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o que está acontecendo na sua vida que não é bom, não é perfeito e não é agradável? Cuidado para você não colocar Deus no meio disso. Já pensou se Jesus se deparasse com aquelas pessoas que precisassem de cura e ele falasse assim, não vou te curar não, porque é da vontade de Deus que você esteja assim. Já pensou? Mas não, a Bíblia diz que todas as pessoas que vinham até Jesus eram curadas. Todos eram curados, sem exceção. Nenhum Jesus deixava sem cura. Tá entendendo? E hoje muitas vezes a gente chega, é da vontade de Deus, nossa, é isso. Não, irmãos, não é. Tem um mandamento na Bíblia que diz bem assim, honra teu pai e tua mãe para que seus dias de vida se prolonguem na terra. Não é da vontade de Deus que você morra cedo. A vontade de Deus é que seus dias sejam prolongados na terra, mas se você não honrar pai e mãe, seus dias vão diminuir. Você poderia ter vivido mais, mas seus dias diminuem quando você não honra seu pai e sua mãe. Em Eclesiastes, o sábio Salomão diz, não seja demasiadamente justo e não seja demasiadamente sábio. E ele fala assim, por que você morreria antes do tempo? Né? Então, muitas vezes, pelos nossos excessos na nossa vida, a gente acaba perdendo anos de vida. Se você não cuidar da saúde, por exemplo, aí você enche a cara de Coca-Cola, lanche a vida inteira. Aí chega lá nos seus 40, 50 anos, sua saúde está lá embaixo, aí a pessoa morre, a gente fala, nossa, foi Deus que levou. Aí Deus fica assim, gente, não tem nada a ver com isso. Se as pessoas se cuidassem. Tá entendendo? São pequenas coisas na nossa vida que eu não estou querendo te condenar, lançar nenhum julgo sobre você. Só quero dizer uma coisa, Deus é bom. Deus não está do lado daqueles que estão fazendo mal, Deus está do lado daqueles que estão querendo restaurar as besteiras que nós mesmos fizemos. E se você não entender que foi você que entrou nessa situação e buscar Deus para te tirar dela, você não vai entrar. Não vai sair dela. Porque é muito mais fácil nós colocarmos a culpa em Deus do que assumirmos um comportamento, assumirmos que fomos nós e buscar nele a solução dos nossos problemas. Mas aí você começa. Você começa a orar em línguas. Você começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas.
que começa a acontecer com você? Toda essa carnalidade que você entrou na sua vida, o Espírito Santo começa a te tirar dela. O Espírito Santo começa a tirar a sua vida da carne e começa a levar a sua vida para o Espírito. Ele tira a sua vida de um Adão e coloca a sua vida em Cristo. Porque foi te dado uma vida que Adão te deu. Adão te deu um modo de viver, Cristo te deu um outro totalmente diferente. Então a oração em línguas vai te tirando do que Adão te deu e te coloca no que Cristo te deu. É dolorido, é um processo, mas se você perseverar, vai passar os anos, você vai perceber, eu não sou mais o mesmo. Irmãos, eu não estarei aqui falando com vocês. Eu era extremamente tímido, não conseguia falar na frente das câmeras, ficar falando assim na internet. Eu sofria de postar uma foto no Instagram. Eu ficava sem dormir à noite quase. Mas, orando em línguas, o Espírito Santo me libertou disso. E hoje eu posso pregar aqui livremente para vocês. Posso falar em qualquer lugar. E se você orar em línguas, Deus vai fazer a mesma coisa com você em diferentes áreas. Às vezes você tem dificuldade para casar. Você vai orar em línguas, o Espírito Santo vai interceder por você ao Pai, o Pai vai responder a oração que o próprio Espírito Santo fez através de você. Você vai ser liberto disso. Muitas vezes, para se disciplinar, você vai ter que ter um reloginho de cronômetro. Fica lá. Você está indo de ônibus para outro lugar, você começa a marcar. Vai marcando, baixinho, não precisa orar alto não. Você vai marcando quanto tempo você está orando. Deu 1 hora, chegou no seu lugar, o seu destino, você vai conversar com as pessoas, você para, conversa. Tá no momento, dá para você orar em língua, você ora, começa a marcar de novo. Você vai ver, vai dar o final do dia, vai ter 4, 5, 6 horas de oração em línguas que você orou naquele dia. Eu fazia isso em 2014 e eu faço até hoje. Quando eu descobri que eu poderia orar em línguas o quanto eu quisesse, eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. Ele dizia que tinha que viajar para os lugares para pregar, ele ia orando em línguas, voltava orando em línguas, e ali eram 8 horas, 10 horas oradas em línguas no caminho para tal lugar que ele ia pregar. Eu, dá para orar em línguas assim? Aí eu comecei. 7, 8 horas em línguas por dia, e assim, Deus transformou minha vida. Por quê? Porque sentar num banco de uma igreja não muda a sua vida. Sentar no banco de uma igreja não pode transformar a sua natureza. Sentar no banco de uma igreja durante 1h30, uma vez por semana, não vai te mudar. Você não vai ser alguém diferente. O que muda você é Cristo habitando em você. Você recebendo a natureza de Cristo ao aceitar Jesus. E se você orar em línguas, você vai potencializar essa nova natureza. E ela vai crescendo dentro de você e vai tomando todas as áreas da sua vida. Está disposto a isso, irmão? Dura tempo, demanda renúncias, demanda dedicação, demanda abrir mão de algumas coisas para focar na sua vida espiritual.